Seja bem-vindo novamente ao nosso canal Viagens Modestianas. E na viagem de hoje, nós vamos continuar sobre relações métricas no triângulo retângulo. Ou seja, essa é a parte 2 das nossas relações métricas no triângulo retângulo. Então, qual seria as nossas habilidades da BNCC? Demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o Teorema de Pitágoras, utilizando inclusive a semelhança de triângulos. Resolver e elaborar problemas de aplicação do Teorema de Pitágoras ou das relações de proporcionalidade envolvendo retas paralelas cortadas por secante. Então, hoje a gente vai falar exclusivamente do Teorema de Pitágoras. A gente já falou das demais relações métricas, e é importante que você já tenha um certo domínio delas, mas se ainda há dificuldade ou se você ainda não assistiu, o link está aí no card para te ajudar nessa tarefa. Então nós já vimos o que, pessoal? Que cada cateto elevado ao quadrado é igual ao produto de sua projeção pela hipotenusa. Recapitulando, aqui nós temos o A é a medida da hipotenusa, o A minúsculo, assim como o B minúsculo e o C minúsculo representam as medidas dos catetos. O H minúsculo representa a medida da altura, M minúsculo é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa, é a medida dessa projeção, assim como o N é a medida da projeção do cateto C sobre a hipotenusa. Então, nós já vimos que cada cateto elevado ao quadrado, cada medida de cateto elevado ao quadrado é igual ao produto da medida da hipotenusa pela sua projeção sobre a hipotenusa. Então, nós vamos adicionar membro a membro. Então, nós temos b ao quadrado mais c ao quadrado, eu coloco de um lado da igualdade, é igual a AM vezes AN, do outro lado da igualdade. Observa que esse, vamos dizer assim, segundo lado, esse lado mais à direita da igualdade. AM mais AN é um caso de fatoração que envolve fator comum. O link está no card se você tiver essa dúvida ainda. Então eu vou tirar em evidência o A, e aí nós vamos ter A vezes M mais N. Do outro lado eu não mexi, não fiz nada. E aí nós temos que M mais N, se você observar a hipotenusa, a medida da hipotenusa é a soma das medidas das projeções dos catetos. É só você verificar que o tamanho da hipotenusa é o tamanho de uma projeção mais o tamanho da outra. Então, como M mais N igual a A, nós temos. E aí, novamente, nós não mexemos no lado esquerdo da igualdade. Fica b ao quadrado mais c ao quadrado igual a A vezes A. Mas por que A vezes A? M mais N é A. E aí, como era A vezes M mais N, ficou A vezes A. E aí nós temos que b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a A ao quadrado. Mas o que é isso, pessoal? Esse é o famoso Teorema de Pitágoras. A gente já conversou que nós não recomendamos que você grave a fórmula A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Porque se de repente a hipotenusa vier representado pela letra B, pela letra C ou qualquer outra letra sem ser o A, se você gravar a fórmula, você pode se confundir na hora, se você ainda não tiver o domínio sólido da hipotenusa, dos catetos, dessas relações em geral. Então, o que a gente recomenda? Que você entenda que a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado das medidas dos catetos. Aí sim você pode entender, assim, de uma maneira mais informal, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, assim nós concluímos o quê? Que em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então a gente não recomenda que você grave fórmula, nem na nossa aula anterior. Então é importante que você entenda que
todas as relações métricas e relações trigonométricas, a gente não recomenda você gravar fórmulas com letras, e sim entender o que significa aquelas letras. Essa relação é conhecida como Teorema de Pitágoras. E agora você já está de posse do Teorema de Pitágoras e pode utilizar para o cálculo de exercícios, resolver problemas, resolver atividades que envolvam o Teorema de Pitágoras. As nossas referências, que a gente não pode deixar de citar, só que a gente recomenda também que você tenha uma boa habilidade na parte de números reais, raiz quadrada, porque isso é importante para você também saber mexer com o Teorema de Pitágoras. Se você tiver alguma dúvida ainda na manipulação, nessas operações com números reais, tem uma playlist aqui no card em que isso pode te ajudar. Se você dar uma olhada nessa playlist, você vai verificar que você tem muitas operações disponíveis e lá você pode ter alguma operação que a gente já trabalhou com os números reais em que você possa ter essa dificuldade. A gente também tem, pessoal, um vídeo, uma aula sobre equação de segundo grau, como resolver. Eu acharia importante porque trabalhar com o Teorema de Pitágoras demanda isso, que você saiba resolver quando é uma equação de segundo grau, que o problema vai te direcionar. O link também está no card. Então, a partir de agora, nós vamos deixar você com uma reflexão. E a gente te vê na próxima aula.